Minha filha pegou o presente que dei para meu neto e disse: lixo barato. Então, jogou no chão, ali mesmo, na ceia de Natal. Não disse nada. Apenas retirei meu investimento, mandei buscar o BMW e falei: agora você está por sua conta. Ela ficou pálida na hora. A caixa caiu no chão com um barulho seco. O papel de presente rasgou. O vidro do telescópio trincou. E todos na sala ficaram em silêncio. Meu nome é Clarice. Tenho 68 anos. E naquela noite de Natal, algo dentro de mim morreu. Não foi só o presente que se despedaçou no chão da sala de jantar da minha filha. Foi 40 anos de sacrifício. Foi cada noite que passei acordada pagando contas. Foi cada sonho que engoli para que ela pudesse realizar os dela. Tudo ali, destroçado aos meus pés, junto com aquele telescópio que levei 3 semanas escolhendo. Minha filha Bruna tinha acabado de abrir o presente que dei ao meu neto Arthur, na frente de toda a família. Virou o rosto, leu o valor na nota fiscal que ficou grudada por engano e disse com aquela voz fria que eu nunca tinha ouvido dela: R$ 4.000 nisso? Você ficou louca, mãe? Isso aqui é lixo barato perto do que meu filho merece. E jogou. Simplesmente jogou no chão. Arthur tinha 7 anos. Ele amava estrelas. Passava horas me mostrando vídeos de constelações no celular velho que eu tinha dado a ele. Aquele telescópio era profissional, importado, com lentes que permitiam ver até os anéis de Saturno. Eu tinha escolhido cada detalhe. Tinha escrito uma carta à mão falando sobre sonhos, sobre olhar para o céu quando a vida dói, sobre nunca parar de acreditar no impossível. Tudo isso estava agora espalhado no chão. Os livros de astronomia que acompanhavam o presente abertos em páginas amassadas. O globo celeste com uma rachadura atravessando o Equador. Arthur começou a chorar baixinho. Meu coração se partiu junto com aquele vidro. Mas sabe o que mais me machucou? Não foi a reação dela. Foi o silêncio de todo mundo na sala. Meu genro Rodrigo estava encostado na parede, de braços cruzados, com aquele sorriso de canto de boca, como se estivesse assistindo a um show que ele mesmo tinha dirigido. A família dele, cunhada, sogra, olhavam para os próprios pratos, constrangidos, mas ninguém disse nada. Ninguém me defendeu. E Bruna? Bruna nem piscou. Apenas pegou o iPad que tinha dado ao Arthur 2 minutos antes. Um iPad de última geração, embrulhado em papel importado, e colocou no colo dele, limpando as lágrimas do rosto do menino com aquela pressa irritada de quem quer fazer uma cena desaparecer rápido. Pronto, amor, esquece isso. Olha o presente de verdade que a mamãe te deu. Eu não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Apenas levantei da cadeira, peguei minha bolsa e disse com uma calma que nem eu sabia que tinha dentro de mim: entendo perfeitamente, Bruna. Feliz Natal. E saí. Ninguém me seguiu. Ninguém pediu para eu ficar. Ouvi apenas o barulho da minha própria respiração enquanto caminhava até meu carro. Quando fechei a porta do motorista e liguei o motor, minhas mãos tremiam. Não de raiva, de clareza. Aquela clareza fria e cortante que vem quando você finalmente enxerga a verdade que passou anos evitando olhar de frente. Eu não era a mãe de Bruna. Eu era o banco dela. E naquela noite, no silêncio daquele carro parado na garagem da casa que eu ajudei a comprar, eu tomei uma decisão. Se ela queria me tratar como banco, eu ia agir como um. E todo banco cobra suas dívidas. Antes de continuar, se você quer saber histórias reais de superação, de mulheres que encontraram sua força quando tudo parecia perdido, inscreva-se no canal, porque o que aconteceu depois dessa noite, ninguém esperava, nem eu. Eu construí tudo sozinha. Cada tijolo, cada conta paga, cada vitória que Bruna celebrou na vida dela veio do meu suor. E naquela madrugada, depois da ceia, sentada na varanda do meu apartamento com uma xícara de chá esfriando nas mãos, eu finalmente permiti que as memórias viessem. Todas elas, sem filtro, sem a desculpa maternal que eu sempre usava para justificar tudo. Eu tinha 28 anos quando me tornei viúva.
O pai de Bruna, Augusto, morreu num acidente de trabalho quando ela tinha apenas 3 anos. Estrutura metálica que desabou numa obra. Ele nem deveria estar lá naquele dia. Era folga dele. Mas Bruna tinha desenvolvido uma infecção grave e precisava de cirurgia urgente. O plano de saúde não cobria. Augusto foi até a construtora buscar um adiantamento do salário. Ele nunca voltou. Fui chamada no hospital onde ele foi levado. Cheguei a tempo de segurar a mão dele enquanto os médicos desligavam os aparelhos. Bruna ficou com minha mãe. Ela nem entendeu direito o que tinha acontecido. Só repetia: "Cadê o papai?" Eu não tive tempo de desmoronar. Tinha uma filha de 3 anos, uma cirurgia para pagar e nenhuma rede de apoio. Meus pais eram humildes demais para ajudar além do básico. A família de Augusto sumiu depois do enterro. Então, eu fiz o que tinha que ser feito. Trabalhei. Eu era contadora. Boa no que fazia. Peguei turnos extras, atendia clientes em casa à noite, fazia declarações de imposto de renda aos fins de semana. Bruna cresceu me vendo trabalhar, sempre trabalhando. Eu perdia apresentações na escola, festinhas de aniversário, reuniões de pais, mas pagava tudo. Roupa boa, material escolar completo, cursinho de inglês. Eu nunca tirei férias, nunca viajei, nunca comprei nada para mim que não fosse estritamente necessário. Mas Bruna teve tudo. Quando ela tinha 16 anos, comecei a investir. Comprei um apartamento pequeno para alugar, depois outro. Fui juntando, aplicando, multiplicando. Eu tinha um talento natural para números, para estratégia. E um medo profundo de que minha filha passasse pelo que passei. Aos 45 anos, eu tinha um patrimônio sólido. 3 imóveis alugados. Aplicações que rendiam bem. Comprei o triplex onde moro hoje. Vale R$ 2.800.000. Comprei um BMW X5 à vista. Tinha 1.200.000 em investimentos. Tudo isso sozinha. Sem ajuda. Sem marido. Sem herança. E sabe para quem eu fazia tudo isso? Para Bruna. Sempre para ela. Quando ela entrou na faculdade de arquitetura, paguei tudo. Mensalidade de R$ 3.200. Material, computador, viagens de estudo. Ela nunca precisou trabalhar. Nunca. Eu achava que estava fazendo o certo. Achava que estava dando a ela a vida que eu nunca tive. A segurança, a tranquilidade, a chance de sonhar sem medo. Mas ali, naquela madrugada fria de dezembro, olhando para as luzes da cidade através da janela, eu entendi o erro. Eu não criei uma filha grata. Eu criei uma filha acostumada a receber, acostumada a exigir, acostumada a me ver como uma fonte inesgotável de recursos, não como uma pessoa, não como uma mãe que sangrou para dar a ela tudo o que tinha. O telefone vibrou na mesa. Era uma mensagem de Bruna. "Mãe, você exagerou hoje. Mas tudo bem, a gente conversa depois das festas." Tudo bem? Ela achava que estava me perdoando? Não respondi. Apenas desliguei o celular, terminei meu chá e fui dormir. Mas antes de fechar os olhos, fiz uma promessa a mim mesma. Na segunda-feira, eu começaria a agir. Porque 40 anos de sacrifício não mereciam terminar com um presente jogado no chão e um tudo bem, sem nenhum pedido de desculpas. Eu tinha construído um império silencioso. E agora era hora de mostrar quem realmente mandava nele. Quando Rodrigo entrou na nossa vida, algo mudou. Bruna virou outra pessoa. Isso foi há 8 anos. Ela tinha 27, trabalhava num escritório de arquitetura, ganhava razoavelmente bem. Não precisava de mim financeiramente naquela época, ou pelo menos não tanto quanto antes. Nós tínhamos uma relação boa, distante talvez. Eu sempre trabalhando, ela sempre ocupada, mas boa, até ele aparecer. Rodrigo era corretor de imóveis. Conheceu Bruna numa visita a um apartamento que ela estava avaliando para um cliente. Ele tinha 30 anos na época, sorriso bonito, conversa fácil. Aquele tipo de homem que sabe exatamente o que dizer para conquistar. E conquistou. 6 meses depois, ela me ligou dizendo que ia casar. 6 meses.
Eu tentei conversar, sugerir que esperassem um pouco mais, que se conhecessem melhor. Mas Bruna estava encantada. Ela falava dele como se tivesse encontrado a solução para todos os problemas que eu nem sabia que ela tinha. Ele é diferente, mãe. Ele me entende. Ele quer construir uma vida comigo. O casamento foi simples. Eu paguei, claro. 28 mil reais. Buffet, decoração, vestido. Rodrigo contribuiu com a lua de mel. Ou pelo menos foi o que ele disse. Depois descobri que Bruna pagou metade com o cartão de crédito que eu tinha dado a ela para emergências. Mas naquele dia eu engoli as dúvidas. Ela parecia feliz. E eu só queria que minha filha fosse feliz. Os primeiros sinais vieram devagar. Sutis demais para eu nomear, mas fortes o bastante para me deixar desconfortável. Rodrigo começou a aparecer nas nossas conversas. Sempre. Rodrigo acha que... Rodrigo disse que... Rodrigo precisa de... 3 meses depois do casamento, Bruna me ligou. A voz estava estranha, animada demais, forçada. Mãe, a gente achou um apartamento incrível, mas precisa de entrada. Você pode ajudar? Ajudar. Essa palavra se tornou o código para pagar. Eu perguntei quanto. Ela titubeou. Rodrigo falou no fundo, algo que não conseguia ouvir direito. Então ela disse, 180 mil. Meu estômago apertou. Não era o valor em si. Eu tinha. Mas era a naturalidade. Como se eu fosse um caixa eletrônico esperando para liberar o saque. Bruna, isso é muito dinheiro. Vocês dois trabalham. Por que não fazem um financiamento como todo mundo? Silêncio do outro lado. Então Rodrigo pegou o telefone. A voz dele era doce, controlada. Clarice, eu entendo sua preocupação, mas o apartamento é um investimento. E quanto antes entrarmos, melhor. A gente vai devolver, pode deixar. É só um empréstimo. Ele nunca me chamava de sogra. Sempre Clarice, como se fôssemos sócios. Como se aquilo fosse uma negociação entre iguais. Eu transferi o dinheiro. 180 mil reais. Ele prometeu devolver em parcelas. Mandou até um papelzinho escrito à mão com um plano de pagamento. Nunca vi um centavo de volta. Mas isso foi só o começo. 1 ano depois, Bruna engravidou. Arthur nasceu num parto cesárea de 12 mil reais, convênio que eu paguei porque o deles não cobria tudo. Nos primeiros meses, eu virei babá. Não remunerada, claro. Afinal, eu era a avó. Era minha obrigação ajudar. Rodrigo trabalhava ou dizia que trabalhava. Eu comecei a perceber que ele passava mais tempo em reuniões e visitas do que realmente fechando negócios. Bruna voltou ao escritório de arquitetura depois da licença, mas o salário dela nunca parecia suficiente. Sempre faltava alguma coisa, sempre precisavam de só mais uma ajuda. E eu dava, porque era minha filha, porque era meu neto. Porque eu tinha medo de perdê-los se dissesse não. Rodrigo tinha um talento especial. Ele nunca pedia diretamente. Sempre era Bruna. Sempre com aquela voz carregada de culpa, como se eu fosse a egoísta por hesitar. Mãe, o Arthur precisa de escola boa. Você quer que ele estude em qualquer lugar? Mãe, o carro quebrou. A gente não tem como buscar o Arthur sem carro. Você consegue ajudar com a entrada de um novo? Mãe, a casa precisa de reforma. Está caindo aos pedaços. Só 15 mil. É rapidinho. 15 virou 30. 30 virou 50. E no final, eu tinha pago 95 mil numa reforma que deixou a casa deles linda e a minha vida cada vez mais vazia. Porque toda vez que eu visitava, eu não era tratada como mãe. Era tratada como ré, sentada na ponta do sofá, comendo sobras do almoço, ouvindo Rodrigo reclamar do trânsito, do trabalho, da vida, mas nunca agradecendo pelo que eu fazia. E Bruna? Bruna olhava para o celular, distraída, distante. Como se eu fosse parte da mobília. Eu contei uma vez. Numa noite de insônia, abri as planilhas, revisei extratos, juntei recibos. Em 7 anos, desde que Rodrigo entrou na vida dela, eu tinha investido 847 mil reais.
quase R$ 1 milhão. Em troca de quê? De visitas obrigatórias aos domingos onde eu era tratada como empregada. De um neto que eu amava, mas que mal podia ver sem permissão. De uma filha que só ligava quando precisava de dinheiro. Rodrigo não roubou minha filha. Ele apenas mostrou a ela que era mais fácil me usar do que me amar. E sabe o pior? Eu deixei. Durante todos esses anos, eu deixei. Porque tinha medo. Medo de ficar sozinha. Medo de perder o único laço familiar que me restava. Mas naquela noite de Natal, quando o telescópio se espatifou no chão, o medo foi embora. E no lugar dele, nasceu algo muito mais perigoso. Lucidez. Era sempre só mais essa vez, mãe. Mas nunca era a última. Nos dias seguintes ao Natal, enquanto Bruna esperava minha ligação, porque ela sempre esperava que eu voltasse atrás, que pedisse desculpas por alguma coisa que nem era minha culpa, eu comecei a fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Organizei tudo, cada transferência, cada pagamento, cada promessa quebrada. Sentei no meu escritório em casa, abri as gavetas onde guardava recibos, extratos bancários, conversas impressas. E ali, sozinha, com apenas o som do relógio na parede, comecei a montar o quebra-cabeça da minha própria exploração. A primeira coisa que fiz foi uma planilha. Simples, 3 colunas, data, descrição, valor. E então comecei a preencher. Escola particular de Arthur. R$ 3.200 por mês. Eu pagava desde que ele tinha 2 anos. 5 anos de mensalidades. R$ 192.000. Bruna sempre dizia que era temporário. Que assim que Rodrigo fechasse aquele contrato grande, eles assumiriam. O contrato nunca veio. Mas eu continuei pagando, porque era pelo Arthur. E como eu ia negar educação para meu neto? Carro de Bruna. Um Jeep Compass 0 km. 45 mil de entrada que eu dei de presente de aniversário. Ela chorou quando recebeu. Me abraçou. Disse que eu era a melhor mãe do mundo. Rodrigo tirou foto do abraço e postou nas redes sociais com a legenda: Família abençoada. Abençoada pelo meu dinheiro. Viagens, 3 viagens em família nos últimos 5 anos. Cancún, Gramado, Porto de Galinhas. Eu nunca fui convidada, mas sempre fui convocada a pagar. Mãe, o Arthur precisa conhecer o mundo. Você não quer que seu neto tenha memórias boas? 15 mil aqui, 20 mil ali. No total, 62 mil em viagens que eu só vi por foto no Instagram. Reformas. A primeira foi pequena. Só a cozinha. 20 mil. Depois foi o banheiro. Mais 15. Então a sala precisava de piso novo. Depois o quarto do Arthur merecia um closet. No final, R$ 95.000. A casa deles virou um showroom. A minha continuava com os mesmos móveis de 10 anos atrás porque eu não precisava de luxo. Roupas, eletrônicos, supérfluos. Essa categoria foi a mais dolorosa de somar, porque eram as pequenas coisas. O tênis de R$ 1.000 para o Arthur. O notebook novo porque o antigo estava lento. A TV de última geração porque todo mundo tem. Somados, mais 38 mil ao longo dos anos. E tinha mais. Muito mais. Dentista de Bruna. Plano de saúde quando o dela venceu e ela esqueceu de renovar. Conta de luz que atrasou. IPTU que ela não conseguiu pagar naquele mês. Presente de Dia das Mães que eu mesma acabei pagando, porque ela usou meu cartão sem querer. Aniversário de Rodrigo, onde eu levei o bolo e o churrasco, porque eles estavam apertados. Cada item que eu adicionava na planilha era uma facada, não pela quantidade, mas pela naturalidade com que tinha acontecido. Como se eu não tivesse o direito de dizer não. Como se meu dinheiro fosse deles por direito de sangue. Quando terminei, já era madrugada. A xícara de café ao meu lado estava fria. Meus olhos ardiam. Mas a planilha estava completa. Total, R$ 847.000. Quase R$ 1 milhão em 7 anos. Fiz uma conta rápida. Se eu tivesse investido esse dinheiro com juros compostos a 10% ao ano, hoje eu teria mais de R$ 1.100.000.
Dava para comprar outro apartamento. Dava para viajar o mundo. Dava para me aposentar antes e viver com dignidade sem depender de ninguém. Mas eu escolhi investir em Bruna, em Rodrigo, em Arthur. E o retorno? Um presente jogado no chão, um lixo barato, um constrangimento público no dia de Natal. Salvei a planilha. Imprimi 3 cópias, uma para mim, uma para o advogado e uma para Bruna, quando chegasse a hora. Olhei para o relógio. 4:30 da manhã. Meu telefone tinha 14 mensagens não lidas, todas de Bruna. Mãe, você está bem? Mãe, responde. Mãe, não precisa ficar assim. Foi só um mal-entendido. Rodrigo disse que você exagerou ontem, mas a gente perdoa. Feliz Ano Novo. Eles me perdoavam. Eu ri, um riso seco, sem alegria, porque finalmente eu estava enxergando tudo com clareza. Eles não me viam como mãe, nem como avó. Eu era uma conta bancária com pernas, uma fonte de recursos que de vez em quando ousava ter sentimentos. E quando esses sentimentos incomodavam, eles me perdoavam, como se eu fosse a errada, como se eu fosse a problema. Desliguei o telefone. Não ia responder. Não ainda. Porque agora eu tinha uma arma nas mãos. E essa arma se chamava verdade, documentada, comprovada, irrefutável. 847 mil reais não desaparecem sem deixar rastro. E eu estava prestes a fazer eles encararem cada centavo. Demorei 3 semanas escolhendo aquele telescópio. Queria que fosse perfeito. Isso foi em novembro. 2 meses antes do Natal, que mudaria tudo. Eu tinha ido buscar Arthur na escola, como sempre fazia às terças e quintas, porque Bruna tinha reunião e Rodrigo estava fechando um negócio. Arthur entrou no carro com os olhos brilhando, segurando um papel amassado. Vó, olha o que a tia ensinou hoje! Era um desenho do sistema solar. Saturno estava enorme, com os anéis pintados de amarelo e laranja. Arthur tinha 7 anos, mas desenhava com uma concentração de adulto. Cada planeta estava legendado. Júpiter, Marte, Vênus. Está lindo, amor. Você gosta de estrelas? Ele me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais óbvia do mundo. Vó, estrelas são a coisa mais incrível que existe. Sabia que algumas já morreram, mas a gente ainda vê a luz delas, tipo fantasmas de luz viajando pelo espaço. Meu coração apertou. Aquele menino tinha fome de conhecimento. E ninguém estava alimentando isso. Nos dias seguintes, sempre que eu buscava Arthur, a conversa virava astronomia. Ele me mostrava vídeos no celular velho que eu tinha dado de aniversário. Constelações, nebulosas, buracos negros. Falava sobre astronautas como outros meninos falam de jogadores de futebol. E eu percebi. Esse era meu neto de verdade. Curioso, brilhante, cheio de sonhos. Foi quando tive a ideia do presente. Passei 3 semanas pesquisando. Entrei em fóruns de astronomia. Li avaliações. Comparei modelos. Queria algo profissional, mas que uma criança conseguisse usar. Algo que mostrasse a Arthur que os sonhos dele importavam, que alguém acreditava nele. Encontrei um telescópio refrator alemão, lentes de alta precisão, tripé ajustável, capacidade de ver até os anéis de Saturno em noites claras, R$ 4.200. Caro? Sim, mas Arthur merecia, e eu tinha condição. Comprei também 3 livros de astronomia infantil, um mapa celeste que brilhava no escuro e um globo que mostrava as constelações. Embrulhei tudo com papel azul escuro estampado de estrelas. Passei uma tarde inteira fazendo o laço perfeito e escrevi uma carta. Arthur, meu querido neto, as estrelas estão aí em cima esperando por você. Algumas parecem pequenas, mas são gigantes. Outras parecem longe, mas estão mais perto do que a gente imagina. E todas elas têm histórias, igual você. Nunca deixe ninguém apagar o brilho do seu olhar. Nunca deixe ninguém dizer que seus sonhos são pequenos demais. Quando olhar pelo telescópio e ver Saturno pela primeira vez, lembre-se, a avó acredita em você.
Sempre. Com amor, vó Clarice. Dobrei a carta e coloquei dentro de um envelope dourado, pregado no embrulho. Eu estava empolgada, ansiosa. Mal podia esperar para ver o rosto dele quando abrisse. Imaginei os olhos arregalados, o sorriso, a corrida para me abraçar. Mas enquanto eu planejava esse momento de alegria, outra coisa estava acontecendo nos bastidores. Rodrigo estava pressionando. 2 semanas antes do Natal, Bruna me ligou. A voz estava tensa. Mãe, o Rodrigo está com uma oportunidade incrível. Uma sociedade numa imobiliária grande, mas precisa de capital inicial. Meu estômago embrulhou. Eu já conhecia esse roteiro. Quanto? 200 mil. 200 mil reais, como se fosse nada. Bruna, isso é muito dinheiro. E todas as outras vezes que ele pediu para investir, o que aconteceu? Silêncio constrangido. Mãe, dessa vez é diferente. É uma empresa de verdade, com contrato. Ele vai virar sócio. A gente vai finalmente ter estabilidade. Você não quer isso para a sua família? Sua família. Como se eu não fizesse parte. Como se eu fosse apenas a patrocinadora externa. Pela primeira vez em anos eu disse, não. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Como assim não? Não tenho esse dinheiro disponível agora, Bruna. E mesmo que tivesse, não seria prudente. Quantas vezes vocês me pediram dinheiro prometendo retorno? E quantas vezes devolveram? Ela desligou na minha cara. Rodrigo ligou 10 minutos depois. A voz era fria. Clarice, acho que você não entendeu a oportunidade. Isso vai mudar a vida da sua filha, da sua neta, do seu neto. E você vai negar por teimosia? Não é teimosia, Rodrigo. É bom senso. Que pena. Porque a gente sempre pensou em você como parte da família. Mas parece que família só importa quando é conveniente para você. E ele desligou também. Nos dias seguintes, Bruna mal respondia minhas mensagens. As visitas com Arthur foram canceladas. Ele está ocupado. Tem tarefa. Vai dormir cedo. Eu sabia o que estava acontecendo. Estavam me punindo, me isolando, tentando me quebrar até eu ceder. Mas dessa vez, algo dentro de mim tinha mudado. Eu não ia ceder. Não ia me curvar. Não ia implorar pelo direito de ser tratada com dignidade. Então veio o convite para o Natal. Uma mensagem fria de Bruna. Ceia aqui em casa, 20 horas, traga sobremesa. Nenhum, por favor, nenhum sentimos sua falta. Apenas uma ordem. Eu podia ter recusado, podia ter mandado o presente pelos correios e ficado em casa. Mas eu não ia fazer isso, porque eu precisava olhar nos olhos dela. Precisava ver até onde ia a frieza, até onde ia o desrespeito, e levar o presente para Arthur. Porque aquele menino não tinha culpa de nada. E merecia saber que alguém acreditava nele. Então confirmei presença. Comprei a sobremesa mais cara da confeitaria. E embrulhei o telescópio com ainda mais carinho. Eu não sabia que estava levando uma bomba emocional para aquela ceia. Mas quando ela explodiu, foi pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. Foi a noite que minha filha matou minha mãe dentro de mim. Cheguei às 8 da noite, pontualmente. A casa estava iluminada, decoração natalina cara em cada canto, guirlandas importadas, pisca-pisca sincronizado, uma árvore de 3 metros no meio da sala. Tudo muito perfeito, tudo muito instagramável, tudo pago com meu dinheiro. Toquei a campainha, segurando o presente de Arthur numa mão e a caixa da sobremesa na outra. Rodrigo abriu a porta. Nem me cumprimentou direito. Apenas pegou a sobremesa e acenou com a cabeça em direção à sala. Pessoal já tá aí. Pessoal. A família dele. Cunhada, cunhado, sogra dele. Gente que eu mal conhecia. Sentados nos sofás da sala que eu ajudei a mobiliar, comendo aperitivos servidos em travessas que dei de presente no ano anterior. Bruna estava na cozinha. Quando entrei, ela olhou para mim por cima do ombro, um olhar rápido, sem calor. Oi, mãe. Você veio. Como se fosse uma surpresa, como se eu não tivesse sido convidada. Claro que vim, filha. Feliz Natal.
Tentei abraçá-la, mas ela já tinha virado de costas, mexendo em algo no fogão. Arthur apareceu correndo pelo corredor, vestido com uma roupa social clarinha demais para uma criança. Ele me viu e sorriu. Vó! Abri os braços. Ele pulou neles. Pelo menos ali, naquele abraço apertado, eu ainda era importante. Ainda era amada. Trouxe uma surpresa para você, amor. Seus olhos brilharam. Sério? Posso ver agora? Bruna interrompeu, sem nem olhar para nós. Arthur, depois. Vai lavar a mão. A ceia já vai começar. Ele obedeceu, desanimado. Eu fiquei ali, parada no meio da cozinha, segurando o embrulho enorme de papel estrelado. Invisível. A ceia foi tensa. Me colocaram na ponta da mesa. Longe de Arthur, longe de Bruna. Entre o cunhado de Rodrigo e a sogra, que mal trocaram palavra comigo. A conversa girava em torno deles. Dos planos de viagem para o ano novo. Do carro novo que a cunhada ia comprar. De investimentos. Rodrigo estava especialmente animado. Falava alto, gesticulava, contava histórias exageradas de sucesso. Em nenhum momento me incluiu na conversa. Em nenhum momento perguntou como eu estava. Bruna comia em silêncio. Olhava o celular de vez em quando. Parecia distante de tudo, até de si mesma. Quando terminaram o jantar, a sogra de Rodrigo sugeriu abrir os presentes. Arthur ficou animado imediatamente. Correu até a árvore onde estavam pilhas de caixas embrulhadas. Meu presente estava encostado na parede, o maior de todos. Começaram pelos presentes pequenos. Arthur ganhou roupas da família de Rodrigo, um tênis de marca, um boné caro. Ele agradecia educadamente, mas sem entusiasmo. Criança sabe quando um presente não tem alma. Então Bruna pegou uma caixa enorme, embrulhada em papel prateado brilhante. Essa é da mamãe e do papai, amor. Arthur rasgou o papel. Era um iPad, última geração, com caneta digital, capa de couro. Nossa, obrigado, mãe. Obrigado, pai. Ele estava genuinamente feliz. Rodrigo sorriu largo, passou a mão no cabelo do menino com aquele jeito performático de pai perfeito. Só o melhor para o meu filho. Então Arthur olhou para o meu presente. Apontou. E esse, vó? É seu? Peguei a caixa, levei até ele. Meu coração batia forte, não de empolgação, mas de um pressentimento ruim que eu não conseguia nomear. É sim, meu amor. Espero que você goste. Ele começou a abrir. Devagar, com cuidado, diferente das outras caixas que ele tinha rasgado. Como se soubesse que aquele era especial. E então, Bruna se levantou do sofá. Não sei o que a fez agir assim. Ciúmes? Controle? Raiva represada pela minha recusa de dar os 200 mil? Ela simplesmente atravessou a sala, pegou a caixa das mãos de Arthur antes dele terminar de abrir e arrancou o resto do papel de uma vez. O telescópio apareceu. Lindo, prateado, com a caixa original estampando a marca alemã. Bruna virou a caixa. Viu a nota fiscal grudada no fundo, leu o valor. E então aconteceu. Ela me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Desprezo puro. 4.000 reais nisso? Você ficou louca, mãe? A sala inteira ficou em silêncio. Isso aqui é lixo barato perto do que meu filho merece. E jogou. Simplesmente abriu as mãos e deixou a caixa cair. O barulho foi seco, alto, final. A caixa bateu no piso de porcelanato, ricocheteou, girou. O telescópio trincou. Ouvi o vidro se partindo por dentro. Os livros que estavam junto escaparam, abertos, páginas amassadas. O globo celeste rolou para debaixo da mesa com uma rachadura no meio. Arthur começou a chorar. Baixinho. Aquele choro abafado de criança com medo de ser repreendida. Eu não conseguia me mexer. Estava congelada, olhando para os destroços aos meus pés. 40 anos de sacrifício esparramados num chão frio. Ninguém disse nada. A família de Rodrigo olhava para os próprios pratos, constrangidos,
mas nenhum deles me defendeu. Nenhum deles disse: "Ei, isso foi longe demais." Rodrigo estava encostado na parede, de braços cruzados, sorrindo. Aquele sorriso de canto de boca, como se tivesse acabado de ganhar uma aposta. Bruna pegou o iPad, colocou no colo de Arthur, limpou o rosto dele com pressa irritada. "Pronto, amor, esquece isso. Olha o presente de verdade que a mamãe te deu." Arthur segurou o iPad com as mãos trêmulas, mas continuou olhando para o telescópio quebrado no chão, para os livros abertos, para a carta dourada que havia caído perto do meu pé. Eu me abaixei, peguei a carta, guardei no bolso, então me levantei, peguei minha bolsa e olhei para Bruna pela última vez como mãe. "Entendo perfeitamente, Bruna. Feliz Natal." Minha voz saiu calma, firme, sem lágrimas, sem gritos, apenas uma clareza fria e cortante. Atravessei a sala. Ninguém me acompanhou até a porta. Ninguém pediu para eu ficar. Ouvi apenas o som do silêncio constrangido atrás de mim. Entrei no meu carro. Fechei a porta. Coloquei o cinto. E foi só quando liguei o motor que minhas mãos começaram a tremer. Não de raiva, não de dor, de libertação. Porque naquele momento, dirigindo sozinha pelas ruas iluminadas de Natal, eu entendi que tinha perdido uma filha, mas tinha ganhado algo muito mais valioso: minha dignidade. E agora, com toda a lucidez do mundo, eu ia fazer o que deveria ter feito anos atrás. Eu ia me respeitar, mesmo que isso doesse mais do que qualquer humilhação. Não gritei. Não chorei. Apenas entendi. Cheguei em casa às 10h30 da noite. Subi os 3 andares do meu triplex em silêncio. Tranquei a porta, tirei os sapatos e sentei no sofá da sala, ainda de casaco, olhando para a árvore de Natal que eu mesma tinha montado. Simples, com enfeites antigos, sem pretensão. O celular vibrou. Uma mensagem de Bruna. "Mãe, você podia ter ficado para a sobremesa." Só isso. Nem um pedido de desculpas, nem um reconhecimento do que tinha acontecido. Como se jogar o presente no chão fosse um detalhe irrelevante. Como se humilhar a própria mãe na frente de estranhos fosse normal. Não respondi. Bloqueei o celular e coloquei de lado. Fiquei ali sentada por horas. Não sei quanto tempo, apenas olhando para o vazio, processando, digerindo, transformando dor em estratégia. Porque dor sem ação vira amargura. E eu não ia deixar que ela me consumisse. Às 3h tomei uma decisão. Se Bruna me via como banco, eu ia agir como banco. E todo banco tem regras, contratos, consequências. Levantei, fui até o escritório, liguei o computador, abri a planilha que tinha feito dias antes. R$ 847 mil. Cada centavo documentado, cada promessa quebrada registrada. Mas agora eu precisava de algo mais oficial. Algo que não deixasse espaço para manipulação ou lágrimas falsas. Na segunda-feira, às 8h, eu estava na porta do escritório do meu advogado. Dr. Marcelo era meu conhecido há 15 anos. Homem sério, competente, que tinha cuidado dos meus contratos de aluguel, da compra dos imóveis, de tudo que envolvia meu patrimônio. Ele me recebeu com aquele cumprimento cordial de sempre. "Clarice, Feliz Natal atrasado. O que te traz aqui tão cedo?" Coloquei a planilha na mesa dele, todas as 3 páginas impressas, e contei tudo, cada detalhe, desde o casamento de Bruna até a cena do telescópio. Sem lágrimas, sem dramatização, apenas fatos. Ele foi lendo em silêncio. A expressão dele mudou. De cordial para chocado, de chocado para indignado. Quando terminou, tirou os óculos, esfregou os olhos. "Clarice, isso é abuso financeiro familiar. Você sabe disso, né?" "Eu sei. E quero que você elabore uma notificação extrajudicial. Quero exigir a devolução de tudo, com juros e correção monetária." Ele hesitou. "Você tem certeza? É sua filha. Isso pode romper de vez o relacionamento de vocês."
Eu o olhei nos olhos. Marcelo, o relacionamento já está rompido. Eu só não tinha percebido. Ele assentiu, entendeu, e começou a trabalhar. Levamos a manhã inteira montando o documento. Cada valor foi listado, cada transferência comprovada, cada promessa registrada. No final, com juros de 6% ao ano e correção monetária, a dívida total chegava a R$ 1.100.000. R$ 1.100.000. Vou dar a ela 60 dias para negociar um plano de pagamento. Se não houver resposta, entro com ação judicial. Marcelo preparou a notificação. Formal, fria, irrefutável. Mas eu não ia parar por aí. Saí do escritório dele e fui direto ao banco. Pedi para falar com meu gerente. Clarice, o que posso fazer por você? Quero cancelar alguns serviços. Primeiro, o pagamento automático da mensalidade da escola de Arthur. R$ 3.200 que saíam da minha conta todo dia 15. Cancelado. Segundo, o cartão de crédito adicional que Bruna usava. Limite de R$ 15.000. Bloqueado, cancelado. Terceiro, a autorização para ela movimentar uma conta poupança que eu tinha aberto para emergências da família. R$ 62.000 parados. Transferi tudo para minha conta corrente. Ela não ia tocar em mais nada. O gerente me olhou com aquela expressão de quem quer perguntar, mas não pode. Tudo certo, Clarice? Tudo perfeitamente certo. Estou apenas reorganizando minhas prioridades. Assinei os documentos. Saí do banco mais leve do que tinha entrado. Mas ainda tinha uma coisa: o BMW. Aquele carro estava oficialmente no meu nome. Eu tinha comprado à vista 2 anos atrás. Mas Bruna o usava emprestado, porque o Jeep dela gastava muito combustível. E o BMW era mais seguro para buscar Arthur. Liguei para a concessionária. Pedi para eles me passarem o contato de um chaveiro especializado. Expliquei a situação. Senhora, o carro está onde? Na garagem da minha filha. Mas é meu. Tenho o documento aqui comigo. Então não há problema. Podemos resgatar o veículo hoje mesmo, se a senhora autorizar. Autorizei. Eles foram buscar às 2 da tarde. Bruna não estava em casa. Rodrigo provavelmente estava em alguma reunião. O BMW foi rebocado de forma completamente legal. Voltou para a minha garagem. E só então, depois de tudo organizado, tudo cancelado, tudo retirado, eu liguei para a Bruna. Ela atendeu no terceiro toque. A voz estava irritada. Mãe, você sumiu. Tá tudo bem? Está tudo ótimo, Bruna. Só estou te ligando para avisar que você vai receber uma notificação extrajudicial pelos correios nos próximos dias. Recomendo que leia com atenção. Silêncio do outro lado. Como assim notificação? É uma cobrança formal. De tudo que você me deve. R$ 847.000. Com correção, R$ 1.100.000. Você tem 60 dias para negociar o pagamento. Mãe, você tá louca? Que história é essa? Minha voz saiu calma, gelada. É a história de 7 anos de abuso, Bruna. 7 anos de eu ser tratada como caixa eletrônico. E acabou. Se você quer me tratar como banco, eu vou cobrar como banco. Simples assim. Mas, mãe, eu sou sua filha. Exatamente. Você é minha filha. Não era para eu precisar cobrar nada. Não era para você ter jogado o presente do seu filho no chão. Não era para você me humilhar na frente de estranhos. Mas aqui estamos. Ela começou a gritar. Eu desliguei. 2 minutos depois, Rodrigo ligou. Voz alterada. Agressiva. Clarice, que palhaçada é essa? Você tá querendo destruir a nossa família? Não, Rodrigo. Estou apenas recuperando o que é meu. Ah, e outra coisa. O BMW voltou para minha garagem hoje. Ele nunca foi de vocês. Era emprestado, e agora eu estou pegando de volta. Ele explodiu. Xingamentos, ameaças. Disse que eu ia me arrepender, que eu ia morrer sozinha, que eu era uma velha amarga. Desliguei no meio da ligação. Bloqueei os 2 números. E pela primeira vez em 7 anos, dormi a noite inteira sem acordar angustiada.
Porque eu tinha feito o que deveria ter feito desde o começo. Tinha me escolhido. Coloquei tudo no papel. Cada centavo. Cada promessa quebrada. Passaram-se 5 dias desde aquela ligação. 5 dias de silêncio absoluto. Bruna não tentou mais contato. Rodrigo parou de ligar. E eu? Eu segui minha rotina como se nada tivesse acontecido. Acordava cedo. Tomava café olhando para o horizonte pela janela do meu apartamento. Lia. Resolvia pendências. Vivia. Mas eu sabia que era a calmaria antes da tempestade. E a tempestade chegou numa quinta-feira. Bruna apareceu na porta do meu prédio às 9 da manhã. O porteiro me ligou pedindo autorização para deixá-la subir. Hesitei. Por um momento pensei em negar. Mas não ia fugir. Não dela. Não de mim mesma. Pode mandar subir. Quando ela tocou a campainha, respirei fundo antes de abrir. Preparei-me para lágrimas, para manipulação, para o roteiro que eu já conhecia de cor. Mas quando abri a porta, o que vi me surpreendeu. Bruna estava com o rosto inchado, olhos vermelhos, roupa amarrotada. Tinha dormido mal. Ou não tinha dormido. Ela entrou sem pedir licença, como sempre fazia, mas dessa vez havia algo diferente. Desespero real. Mãe, o que você fez? Fechei a porta. Cruzei os braços. Fiz o que tinha que ser feito, Bruna. Você cancelou a escola do Arthur. Eles me ligaram hoje de manhã dizendo que a mensalidade não foi paga. Como eu vou explicar isso para ele? Você vai explicar que agora vocês vão ter que pagar, como todo mundo paga, como qualquer família responsável faz. Ela passou as mãos pelo rosto, desesperada. Mãe, a gente não tem R$3.200 sobrando todo mês. Você sabe disso. Então vocês vão ter que se organizar, cortar gastos, trabalhar mais. Ou colocar ele em escola pública, que também é educação de qualidade quando os pais se envolvem. Ela me olhou como se eu tivesse dito a maior blasfêmia do mundo. Escola pública? O Arthur? Por que não? Milhões de crianças estudam em escola pública e se tornam pessoas incríveis. Ou você acha que seu filho é melhor que os outros? Bruna começou a andar de um lado para o outro da sala, nervosa, perdida. E o cartão? Você bloqueou o cartão? Eu fui fazer compras no supermercado e foi negado. Você sabe a vergonha que eu passei? Agora, você sabe como eu me senti quando você jogou o presente no chão. Ela parou de andar. Me encarou. Mãe, aquilo foi um exagero, eu sei. Mas você não precisa fazer isso. A gente pode conversar. Conversar? Quantas vezes eu tentei conversar nesses 7 anos, Bruna? Quantas vezes eu perguntei quando vocês iam me devolver o dinheiro? E quantas vezes você me enrolou com promessas vazias? A gente sempre teve intenção de devolver. Intenção não paga conta. Intenção não devolve quase R$1 milhão. Ela empalideceu. 1 milhão? Do que você está falando? Fui até o escritório, peguei uma cópia da planilha, voltei e joguei na mesa de centro. Senta e lê. Bruna pegou o papel com as mãos trêmulas. Começou a ler. Linha por linha. Eu via o rosto dela mudando. Primeiro incredulidade, depois choque, depois negação. Isso não pode estar certo. Está certíssimo. Conferi 3 vezes. Meu contador conferiu, meu advogado conferiu. Cada valor tem comprovante. Cada transferência tem registro. Ela continuou lendo. Quando chegou no total final, largou o papel como se queimasse. R$1.100.000. Com juros e correção monetária. É o que você me deve. Mas, mãe, a gente nunca vai conseguir pagar isso. Então vocês vão ter que vender alguma coisa. A casa, por exemplo. Aquela casa que eu reformei com R$95.000. Bruna começou a chorar. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de desespero egoísta. Lágrimas de quem está perdendo o controle. Você vai tirar a casa do seu neto? Não, Bruna. Você tirou, quando me desrespeitou, quando me usou. Quando achou que eu era obrigada a sustentar a vida de luxo que vocês não têm condição de manter.
Mas nós somos família. Dei um passo em direção a ela. Olhei nos olhos dela e disse com uma calma que vinha do fundo da alma: família não joga presente no chão. Família não humilha. Família não usa. E você parou de ser minha família no momento em que escolheu Rodrigo e o dinheiro ao invés de dignidade e respeito. Foi quando a porta se abriu. Rodrigo entrou, sem bater, sem pedir licença. Como se aquela fosse a casa dele. Ah, então é assim? Você vai mesmo fazer isso? Saia da minha casa, Rodrigo. Ele ignorou. Avançou para perto de mim. Intimidador. Você acha que é melhor que todo mundo, né? A santinha que construiu tudo sozinha. Mas sabe o que eu acho? Que você é uma velha solitária e amargurada que usa dinheiro para prender a própria filha. Eu não recuei. Não me intimidei. E você é um homem fracassado que se esconde atrás da esposa para viver de mesada da sogra. Mas isso acabou. Ele deu um sorriso cínico. Acabou? Vamos ver. Porque você ainda vai implorar para voltar à vida do Arthur. Você vai sentir falta dele e vai ceder. Você sempre cede. Não dessa vez. Foi quando abri a gaveta do aparador ao lado. Tirei um envelope grande, joguei na mesa ao lado da planilha. Antes de vocês continuarem me ameaçando, acho que devem saber de uma coisa. Bruna olhou para o envelope. O que é isso? Abra. Ela pegou. Tirou o conteúdo. Eram fotos, muitas fotos. Rodrigo em frente a uma casa simples numa cidade vizinha. Rodrigo segurando uma criança no colo. Rodrigo beijando uma mulher morena na porta da mesma casa. Rodrigo brincando com outra criança, um menino maior, uns 10 anos, num quintal. Bruna segurava as fotos como se fossem cobras venenosas. O que é isso? Rodrigo ficou branco. Completamente branco. Isso é a outra família do seu marido, Bruna. Carolina, 41 anos, professora. E os filhos dele, Laura, 5 anos, e Bento, 11. Eles moram em Aparecida de Goiânia. Ele passa lá todo fim de semana que diz estar trabalhando. Bruna olhou para Rodrigo. Ele não negou. Não tinha como negar. As fotos eram recentes, datadas. Contratei um investigador particular há 3 semanas, quando vocês me pediram 200 mil para o investimento, porque alguma coisa não estava batendo, e eu estava certa. Rodrigo tentou sair. Eu bloqueei a porta. Não. Você não vai sair até eu terminar. Clarice, isso não é da sua conta. É da minha conta sim quando você usa o meu dinheiro para sustentar 2 famílias. Aqueles 200 mil não eram para investimento nenhum, eram. Silêncio. Eram para comprar uma casa melhor para Carolina, porque a que vocês moram está pequena agora que Laura está crescendo. Bruna soluçou. Um soluço alto, desesperado. Rodrigo perdeu a pose. Ficou vermelho, nervoso. Você não tem direito de investigar minha vida. Eu tenho todo o direito de proteger meu patrimônio e minha filha, e agora ela sabe a verdade. Olhei para Bruna. Ela estava destruída, segurando as fotos, chorando. Mas ainda assim, no fundo dos olhos dela, eu vi raiva. E a raiva não era dele, era minha. Isso é culpa sua, mãe. Se você tivesse dado o dinheiro, nada disso teria acontecido. E foi nessa hora que eu entendi. Não tinha mais volta. Bruna tinha escolhido o lado dela, e não era o meu. Saiam da minha casa, agora. Mãe, saiam! Eles saíram, Rodrigo arrastando Bruna que tropeçava, ainda segurando as fotos. E quando a porta se fechou, eu encostei nela e fechei os olhos. Não chorei, apenas respirei, porque a verdade dói. Mas libertar. Ela veio chorar, mas não pelos motivos certos. Passaram-se 2 dias, 2 dias de silêncio ensurdecedor. Eu imaginava que Bruna estaria processando tudo. O dinheiro, as dívidas, a traição de Rodrigo. Imaginava que ela estaria recompondo os pedaços da vida que tinha desmoronado, mas eu estava errada. No sábado de manhã, às 7h30, meu celular tocou. Era Arthur.
Meu coração apertou. Atendi na mesma hora. Alô? Vó. A vozinha dele estava chorosa, abafada. A mamãe e o papai estão brigando muito. Tá muito alto. Eu tô com medo. Fechei os olhos. Respirei fundo. Amor, onde você está? No meu quarto, de porta fechada, mas eu consigo ouvir. Você quer que eu vá buscar você? Silêncio. Então ele sussurrou. A mamãe não deixa. Tudo bem, meu amor. Fica no seu quarto. Coloca o fone de ouvido, assiste alguma coisa. E qualquer coisa mesmo, você me liga de novo, tá bom? Tá, eu te amo, vó. Eu também te amo. Muito. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, de raiva. Porque Arthur não tinha nada a ver com aquilo. Ele era inocente e estava pagando o preço de uma guerra que ele não começou. Às 9 da manhã, Bruna apareceu de novo. Dessa vez, sem avisar. O porteiro nem teve tempo de me ligar. Ela subiu direto, bateu na porta com força. Quando abri, ela empurrou a porta e entrou como um furacão. Você destruiu meu casamento. Fechei a porta com calma. Virei para ela. Eu não destruí nada, Bruna. Rodrigo destruiu, com mentiras, traições e uma segunda família que você nem sabia que existia. Mas você investigou, você foi atrás, você que trouxe essas fotos. E você preferia continuar sendo feita de idiota? Ela me encarou. Os olhos vermelhos, inchados. Ela tinha chorado muito. Mas ainda assim, havia algo errado naquele choro. Não era dor. Era autocomiseração. Eu perdi tudo por sua causa, mãe. Você não perdeu nada por minha causa. Você perdeu porque casou com um mentiroso. Porque viveu acima das suas possibilidades. Porque me tratou como banco e não como mãe. Eu sempre te tratei bem. Dei um passo em direção a ela. Você jogou o presente do seu filho no chão. Na minha frente, na frente dele. Me chamou de louca. Disse que o presente era lixo barato. Isso é tratar bem? Ela desviou o olhar. Não conseguia me encarar. Eu estava nervosa. Rodrigo tinha acabado de me cobrar sobre os 200 mil. Ele disse que se você não ajudasse, a gente ia perder tudo. Eu fiquei com raiva. Então você descontou em mim. Eu errei, tá bom? Eu errei. Mas você não precisa destruir minha vida por causa disso. Cruzei os braços. Não estou destruindo sua vida, Bruna. Estou protegendo a minha. Você tem 60 dias para me propor um plano de pagamento. Se não conseguir, eu vou à justiça. Simples assim. A gente não tem como pagar R$1 milhão. Você sabe disso. Então vende a casa. Vende o carro. Se organiza. Faz o que qualquer pessoa adulta faria. Ela começou a andar de um lado para o outro, desesperada. O Rodrigo foi embora. Parei. Como assim foi embora? Ontem à noite, depois que você mostrou as fotos, ele pegou as coisas e saiu. Disse que ia ficar uns dias fora para pensar, mas eu sei. Ele foi para a outra, para a Carolina. Ela disse o nome com tanto veneno que quase cuspiu. E agora? Agora eu vou ficar sozinha com o Arthur, sem dinheiro, sem ajuda, sem nada. Você tem emprego, Bruna? Ela me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Meu salário é de R$5.800, mãe. Eu não consigo pagar escola de 3.000 mais aluguel. Espera, aluguel não. A casa é financiada. As parcelas são de 2.900. Sobra menos de 3.000 por mês para tudo. Comida, luz, água, internet, transporte. Como eu vou fazer? Do mesmo jeito que milhões de brasileiras fazem todo dia. Você corta o supérfluo, tira o Arthur da escola particular e coloca numa pública boa. Vende o Jeep e compra um carro popular. Para de viver além das suas condições. Mas eu não quero isso. E ali estava, a verdade crua. Ela não queria responsabilidade, não queria se adequar à realidade. Queria continuar vivendo a fantasia de classe média alta, bancada pelo meu suor. Então você vai ter que conseguir um emprego melhor, um segundo emprego, qualquer coisa, porque eu não vou mais pagar.
Ela caiu no sofá, cobriu o rosto com as mãos, e ali, naquele silêncio pesado, eu quase cedi, quase senti pena. Mas então ela falou: pelo menos você pode continuar pagando a escola até o Arthur terminar o ano, né? Só mais 4 meses. Depois eu vejo o que faço. E a pena evaporou. Não, Bruna. Mas, mãe, é pelo Arthur. E justamente por ser pelo Arthur que eu estou fazendo isso. Porque ele precisa crescer vendo que as coisas têm valor. Que o dinheiro não cai do céu. Que a gente tem que trabalhar, se esforçar, ser grato. Você nunca aprendeu isso. E eu tenho culpa. Mas Arthur ainda tem chance. Ela se levantou, o rosto transformado em algo feio, raivoso. Você é cruel. Não, Bruna. Eu sou realista. E cansada. Ela foi em direção à porta, mas antes de sair virou para mim. Você vai se arrepender. Quando você estiver sozinha, velhinha, sem ninguém para cuidar de você, vai se arrepender de ter afastado sua única família. Segurei a maçaneta da porta. Se a única forma de ter família é me anulando, me sangrando, me humilhando, então prefiro estar sozinha. Abri a porta. E só para você saber, entrei com o pedido de divórcio hoje de manhã, ela cuspiu. E vou pedir pensão para o Arthur, pensão que o Rodrigo vai ter que pagar. Quer saber de uma coisa? Você me ensinou bem. Se ele deve para mim, ele vai pagar. Igual você está cobrando de mim. Pela primeira vez, vi um lampejo de consciência nela. Distorcido, egoísta, mas estava ali. Ótimo! Pelo menos você aprendeu alguma coisa. Ela saiu batendo a porta. E eu fiquei ali, parada na entrada do meu apartamento, olhando para o vazio. Tinha feito a coisa certa. Eu sabia que tinha. Mas por que doía tanto? Porque amor não morre de uma hora para outra, mesmo quando deveria. Mas limite? Limite é um ato de amor próprio. E eu estava aprendendo a me amar de novo. Mesmo que isso significasse perder quem eu mais amava no mundo. A carta estava guardada há 15 anos. Era hora dela saber a verdade. Passaram-se 3 semanas desde a última vez que vi Bruna. 3 semanas de silêncio absoluto, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma tentativa de negociação sobre a dívida. Mas eu sabia o que estava acontecendo. O advogado me mantinha informada. Bruna tinha procurado um advogado também. Estava tentando contestar a cobrança, alegando que eram presentes e não empréstimos. Mas ela não tinha como provar, porque a maioria das transferências tinha descrições claras. Empréstimo para a entrada do apartamento, ajuda temporária para a escola, adiantamento para a reforma. Ela ia perder, e ela sabia. Arthur me ligava escondido, de vez em quando, sempre choroso, sempre assustado. Dizia que Bruna estava diferente, nervosa, gritava muito. Ele tinha sido transferido para uma escola pública perto de casa. Estava se adaptando, mas sentia falta dos amigos antigos. Vó, quando eu vou te ver de novo? Logo, meu amor. Logo. Mas eu não sabia quando seria esse logo, porque Bruna tinha me cortado completamente da vida dele. E legalmente, eu não podia fazer nada. Avós não têm direito automático de visita, só em casos extremos. E por mais que doesse, aquilo ainda não se qualificava como extremo. Então, eu esperava e planejava. Porque tinha uma carta. Uma carta que eu guardava há 15 anos numa caixa de metal trancada no fundo do meu armário. Uma carta que eu tinha jurado nunca mostrar a Bruna. Mas agora, depois de tudo que tinha acontecido, eu entendi. Ela precisava saber. Era um domingo à tarde quando finalmente tomei coragem. Peguei a caixa. Abri com a chave pequena que ficava escondida dentro de um livro. Lá dentro, junto com certidões antigas, documentos do Augusto, fotos desbotadas, estava o envelope. Amarelado pelo tempo, lacrado, com a letra dele na frente. Para minha filha, quando ela for grande o suficiente para entender. Augusto tinha escrito essa carta 2 dias antes de morrer. Ele não sabia que ia morrer, claro, mas tinha escrito como uma espécie de testamento emocional,
algo para deixar para Bruna caso alguma coisa acontecesse com ele. E aconteceu. Na época, quando encontrei a carta entre as coisas dele, li sozinha. Chorei por horas e decidi guardar. Porque Bruna tinha apenas 3 anos. Era pequena demais. E depois, conforme ela crescia, sempre parecia cedo demais. Doloroso demais. Mas agora, depois de tudo, eu sabia. Ela precisava ler. Liguei para Bruna. Pela primeira vez em 3 semanas. Ela atendeu no 5º toque. A voz era fria. O que você quer? Preciso te ver. É importante. Se é sobre o dinheiro, fala com meu advogado. Não é sobre dinheiro. É sobre seu pai. Silêncio do outro lado. Longo. Pesado. Meu pai? Ele morreu há 35 anos. O que você quer falar sobre ele? Venha aqui, por favor. É importante. Ela hesitou, mas algo na minha voz deve ter soado diferente, porque ela concordou. Tá bom, vou aí amanhã, de manhã. E desligou. Na segunda-feira, às 9 em ponto, ela estava na minha porta. Entrou em silêncio. Não me abraçou. Não sorriu. Apenas entrou e ficou de pé na sala, esperando. Peguei a caixa de metal. Coloquei na mesa de centro. Senta, Bruna. Ela sentou. Desconfiada, abri a caixa. Peguei o envelope amarelado. Estendi para ela. Isso é do seu pai. Ele escreveu 2 dias antes de morrer. Ela pegou o envelope como se fosse algo sagrado. Olhou para a letra na frente. Por que você nunca me deu isso? Porque eu estava esperando o momento certo. E esse momento é agora. Ela abriu com cuidado. Tirou a carta. 3 páginas escritas à mão. A letra de Augusto era firme, clara, cheia de vida. E então ela começou a ler. Eu sabia o conteúdo de cor. Cada palavra, cada vírgula. Minha pequena Bruna, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí. E eu peço desculpa por isso. Desculpa por não estar presente nos seus aniversários, nas suas formaturas, no seu casamento. Desculpa por ter partido cedo demais. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Cada segundo que passei na Terra, eu passei pensando em você e na sua mãe. Vocês são minha razão de existir, meu propósito, meu tudo. Sua mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Ela trabalha demais, se preocupa demais, se doa demais. Às vezes eu tenho medo de que ela esqueça de cuidar dela mesma, de tanto cuidar de você. Promete para mim, minha filha, cuida dela, porque ela vai cuidar de você a vida inteira, mas ela também precisa ser cuidada. Ela também precisa de carinho, de reconhecimento, de alguém que diga, obrigado. Eu sei que você vai crescer, vai estudar, vai ter uma vida incrível, porque você é filha da Clarice, e tudo que ela toca vira ouro. Mas quando a vida ficar difícil, e ela vai ficar, não esquece, sua mãe sangrou para te dar o melhor. Ela abriu mão dos sonhos dela para realizar os seus. Isso tem valor, isso é amor. Amor de verdade. Não deixa ninguém falar mal dela, não deixa ninguém usar ela. E principalmente, não usa ela você mesma, porque mães não são infinitas. Elas cansam, elas quebram, e quando quebram, não tem conserto. Te amo, minha princesa, para sempre. Papai. Bruna terminou de ler. Dobrou a carta com as mãos trêmulas, e então, finalmente, começou a chorar. Mas não era mais aquele choro manipulador. Era um choro profundo, verdadeiro, quebrado. Ele morreu por minha causa. Meu estômago embrulhou. O que você quer dizer? Você nunca me contou direito como ele morreu. Só disse que foi acidente no trabalho. Respirei fundo. Era a hora. Foi numa quinta-feira, dia de folga dele. Mas você tinha acordado com febre alta, 40 graus. A gente te levou no hospital. Era uma infecção grave. Precisava de cirurgia urgente. O plano de saúde não cobria. Eram 12 mil reais. Bruna me olhou com os olhos arregalados. A gente não tinha. Augusto foi até a construtora buscar um adiantamento do salário. O chefe dele negou. Ele insistiu, implorou.
O chefe acabou cedendo, mas pediu para ele ajudar a carregar umas vigas que tinham chegado. Só uns minutinhos, ele disse. Seu pai topou, porque ele faria qualquer coisa por você. Parei. Respirei. A estrutura metálica desabou. Ele estava embaixo. Bruna cobriu a boca com as mãos. Quando chegaram no hospital, ele ainda estava consciente. Me viu, segurou minha mão. E sabe qual foi a última coisa que ele disse? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Ele disse: "Consegui o dinheiro. A Bruninha vai ficar bem." Bruna desmoronou. Literalmente. Deslizou do sofá para o chão, abraçando os próprios joelhos, soluçando de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele morreu me salvando. E eu joguei tudo fora. Sentei no chão ao lado dela. Não a abracei, ainda não, mas fiquei perto. Eu não te contei isso antes porque você era criança. Depois, porque achei que ia te machucar demais. Mas agora você precisa entender. Seu pai morreu me dando condição de te criar, e eu usei cada centavo que ele conseguiu para te dar a vida que ele queria que você tivesse. Ela olhou para mim, os olhos inchados, destruída. E eu joguei o presente do Arthur no chão. Te chamei de louca. Te usei. Meu Deus, o que eu fiz? Você errou, Bruna. Errou muito, mas ainda dá tempo de consertar. Não dá, mãe. Não dá. Eu destruí tudo. Peguei o rosto dela entre as minhas mãos. Sempre dá tempo, mas você vai ter que escolher. Ou continua se afundando na autopiedade, ou levanta, assume suas responsabilidades e reconstrói sua vida com dignidade. Ela assentiu. Chorando ainda. Mas era um choro diferente agora. Era um choro de quem finalmente acordou. Perdoar não significa aceitar. E amor não significa ser capacho. 3 meses se passaram desde aquela conversa. 3 meses onde tudo mudou. Bruna não me ligou no dia seguinte. Nem na semana seguinte. Fiquei preocupada, pensei em procurá-la, mas algo me dizia para esperar. Ela precisava processar. Precisava cair. E mais importante, precisava decidir se ia levantar sozinha ou continuar esperando que alguém a carregasse. A resposta veio num sábado chuvoso de março. Toquei a campainha e era ela, mas uma Bruna diferente. Cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem maquiagem, roupa comum, calça jeans, blusa branca, tênis gasto, e nos olhos algo que eu não via há anos, humildade real. "Oi, mãe. Oi, filha. Entra." Ela entrou devagar. Olhou em volta como se estivesse vendo o apartamento pela primeira vez. Ou talvez estivesse vendo com olhos novos. Sentou no sofá. Eu me sentei na poltrona em frente. "Eu vim pedir desculpas." Não respondi. Apenas esperei. Porque desculpa sem ação é apenas palavra bonita. Desculpa por tudo. Por ter te usado. Por ter te desrespeitado. Por ter jogado o presente no chão. Por ter te culpado pelas minhas escolhas. Ela respirou fundo. Eu fui uma péssima filha, e você não merecia nada disso. Seus olhos encheram de lágrimas, mas ela não desviou o olhar. E eu sei que desculpa não apaga o que eu fiz, mas eu queria que você soubesse que eu estou tentando mudar. Como assim? Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Pedi demissão do escritório. O salário não dava. Consegui um emprego novo. Secretária numa clínica veterinária. Paga 7.200. É mais. Não é muito, mas é mais. Continuei em silêncio, ouvindo. Vendi o Jeep. Comprei um Gol 2015 usado. 3 anos de uso, mas funciona bem. Sobrou dinheiro. Guardei para emergências. Ela mexeu na bolsa, tirou um envelope, colocou na mesa. "E isso aqui é para você." Peguei o envelope. Dentro tinha R$ 1.500 em dinheiro. "Bruna, eu sei que é pouco, que nem chega perto do que eu devo, mas é o que sobrou do carro depois de pagar 3 meses de aluguel adiantado. E eu quero pagar, não tudo de uma vez porque eu não consigo, mas aos poucos, com dignidade." Meu coração apertou. "Você não mora mais na casa?"
Ela balançou a cabeça. Entreguei as chaves para o banco, não conseguia pagar o financiamento. Aluguei um apartamento pequeno, 2 quartos, num bairro simples. Arthur divide o quarto comigo por enquanto, mas está tudo bem. A gente está bem. E a escola? Ele está numa escola municipal perto de casa. No começo foi difícil. Ele chorou. Eu chorei. Mas sabe de uma coisa? Ele fez amigos, bons amigos. E as professoras são incríveis. Eu estava errada, mãe. Educação não é sobre prédio bonito, é sobre carinho e dedicação. E essa escola tem. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E o Rodrigo? O sorriso desapareceu. O divórcio saiu mês passado. Ele não contestou. Acho que estava aliviado. Agora ele vive oficialmente com a Carolina e os filhos dele. Assume a família de lá de vez. E a pensão? O juiz determinou R$ 1.200 por mês. Ele reclamou, tentou pagar menos, mas o advogado foi firme. E sabe o que é engraçado? Ele me ligou outro dia reclamando que 1.200 era muito, que ele não tinha condição. Ela deu uma risada amarga. Aí eu disse para ele a mesma coisa que você me disse. Se organiza, corta gastos, faz o que qualquer pessoa adulta faz. Ele desligou na minha cara. Ficamos em silêncio por um momento. Mãe, eu sei que eu não tenho o direito de pedir nada, mas você aceita voltar a ver o Arthur? Ele sente tanto sua falta, chora pedindo por você, e eu também sinto. Levantei da poltrona, fui até ela, e pela primeira vez em meses, abracei minha filha. Ela desmoronou nos meus braços. Chorou. Chorou tudo que tinha segurado. E eu chorei também, porque dor compartilhada é dor diminuída. Quando nos separamos, limpei o rosto dela com as mãos. Claro que eu aceito ver o Arthur. E você? Mas com condições. Ela assentiu, ainda fungando. Eu não vou mais ser seu banco, Bruna. Posso ser sua mãe. Posso te apoiar emocionalmente. Posso cuidar do Arthur quando você precisar. Mas dinheiro? Acabou. Você vai ter que caminhar com as próprias pernas. Eu entendo, e eu aceito. E sobre a dívida? Ela ficou tensa. Eu vou perdoar 80%. Mas os 20% restantes, R$ 220 mil, você vai pagar. Não com pressa, mas vai pagar. Porque você precisa aprender que ações têm consequências. E eu preciso que você valorize o que eu fiz por você. Ela engoliu seco. 220 mil. Vai levar anos. Sim, vai levar. Mas você é jovem, tem tempo. E quando terminar de pagar, você vai saber o valor do dinheiro, o valor do esforço, e nunca mais vai tratar ninguém como você me tratou. Ela assentiu, devagar. E então pegou minha mão. Obrigada, mãe. Obrigada por não desistir de mim mesmo quando eu merecia. Eu nunca vou desistir de você, filha, mas também nunca mais vou me anular por você. Passamos o resto da tarde conversando. De verdade. Sem máscaras. Sem jogos. Ela me contou sobre o trabalho novo, sobre como estava aprendendo a cozinhar porque não tinha dinheiro para comer fora, sobre como Arthur estava virando um menino responsável porque agora via a mãe lutando. E pela primeira vez em anos, eu vi minha filha de verdade. Não a versão mimada e arrogante que Rodrigo tinha ajudado a criar, mas a menina que eu criei, a menina do meu Augusto. Ela estava lá. Só precisava ser encontrada de novo. Quando ela foi embora, já era noite. Antes de sair, ela me abraçou forte. Mãe, prometo que vou fazer você se orgulhar de mim de novo. Eu já estou orgulhosa, porque você levantou, e isso vale mais do que qualquer coisa. 2 semanas depois, num sábado ensolarado, Arthur estava na minha sala, sentado no chão, com o telescópio consertado na minha frente. Eu tinha levado para consertar logo depois do Natal fatídico. Custou R$ 800, mas valeu cada centavo, porque agora, vendo os olhos dele brilhando enquanto ajustava as lentes, eu sabia. Aquele presente tinha cumprido seu propósito,
Não era sobre o objeto, era sobre a mensagem. Nunca deixe ninguém apagar o brilho do seu olhar. E o olhar dele estava brilhando de novo. Bruna estava na cozinha comigo, ajudando a preparar o almoço. Algo simples, macarronada, salada, nada sofisticado, mas era gostoso, porque era feito com amor verdadeiro. Mãe, obrigada por consertar o telescópio. Não tem por que agradecer. Ele sempre foi do Arthur. Ela sorriu. E naquele sorriso, eu vi a menina de 7 anos que costumava me ajudar na cozinha. Antes de tudo. Antes do Rodrigo. Antes da ganância. Antes da perda. Ela tinha voltado. Não completamente. Ainda havia um caminho longo pela frente. Ainda havia 220 mil reais para pagar. Ainda havia feridas para cicatrizar. Mas pela primeira vez em anos, eu tinha esperança. Porque justiça não é sobre vingança, é sobre equilíbrio. E finalmente, depois de tanto tempo, as coisas estavam se equilibrando. Perdi uma filha naquela noite de Natal, mas ganhei minha dignidade de volta. 1 ano se passou. 1 ano inteiro desde aquela ceia onde o telescópio se espatifou no chão junto com meu coração. 1 ano desde que decidi me respeitar. Desde que escolhi dignidade ao invés de aceitação a qualquer custo. E muita coisa mudou. Estou sentada agora na varanda do meu apartamento, tomando café enquanto o sol nasce sobre Brasília. É véspera de Natal. E pela primeira vez em muito tempo, não sinto aquele aperto no peito, aquela ansiedade, aquele medo de não ser suficiente, porque eu sou suficiente. Sempre fui. Só tinha esquecido. O telefone toca. É Bruna. Mãe, bom dia, tá de pé já? Já sim, filha. E você? Já faz tempo. Tô terminando de arrumar aqui. A ceia vai ser simples, mas tá ficando bonita. Você vem às 7, né? Vou sim. Precisa que eu leve alguma coisa? Só você. E se quiser trazer aquele bolo de cenoura que você faz, a gente agradece. Sorriu. Faço sim. Até logo. Até, mãe. Te amo. Também te amo. Desligo o telefone e fico olhando para o horizonte. Te amo. Ela diz isso agora. Todos os dias. Como se estivesse recuperando o tempo perdido. E talvez esteja. Nesses 12 meses, Bruna mudou de maneiras que eu nunca imaginei possíveis. Ela continua no emprego da clínica veterinária. Já foi promovida. Agora ganha 8.400. Não é muito, mas é honesto. É suado. É dela. O apartamento que ela alugou é simples. 48 metros quadrados. 2 quartos minúsculos. Sala e cozinha conjugadas. Mas é limpo, é organizado. E tem amor nas paredes. Arthur cresceu 10 centímetros nesse ano. Está com 8 anos agora. Tirou notas excelentes na escola municipal. Fez amigos verdadeiros. Entrou para o clube de astronomia que a escola criou. E ele foi um dos incentivadores. O telescópio consertado está no quarto dele. Toda sexta à noite, quando não tem nuvem, ele e Bruna sobem no terraço do prédio para observar as estrelas. Ela me manda fotos, dele apontando para o céu, sorrindo. É o sorriso mais bonito que eu já vi. Bruna pagou até agora 17 mil reais da dívida. 1.000 reais por mês, religiosamente. Às vezes 1.500 quando sobra um extra. Sem atraso, sem desculpa. Ela tem uma planilha também agora, igual a minha. Controla cada centavo, cada gasto. Aprendeu a viver dentro das possibilidades dela. E descobriu que a vida pode ser boa mesmo sem luxo. No último aniversário dela, em setembro, eu perguntei o que ela queria de presente. Ela pensou por um tempo. E então disse: "Quero que você rasgue a promissória, mãe." Eu balancei a cabeça. Ainda faltam 203 mil. Eu sei, mas não é isso que eu quero. Quero que você rasgue porque você quer. Não porque eu pedi, não porque eu mereci, mas porque você sente que está certo. Olhei para ela, para os olhos cansados, mas limpos, para as mãos calejadas de tanto trabalhar, para a mulher que minha filha se tornou. E rasguei, ali mesmo, na frente dela. Pronto, a dívida acabou. Ela começou a chorar. "Mãe,
Eu ainda queria pagar. Eu sei. E você pode continuar me dando R$ 1.000 por mês se isso faz você se sentir melhor. Mas não vai mais ser dívida. Vai ser investimento. Para o futuro do Arthur. Para a sua aposentadoria. Para a sua segurança. Vou guardar em uma aplicação no nome dele, para quando fizer 18 anos. Ela me abraçou. E naquele abraço eu senti. Estava tudo certo. Não perfeito, mas certo. Rodrigo tentou voltar 6 meses atrás. Apareceu na porta de Bruna num domingo à tarde, com flores, com desculpas, dizendo que a Carolina tinha terminado com ele, que ele tinha errado, que queria a família de volta. Bruna olhou para ele, pegou as flores e disse: Rodrigo, eu te agradeço por ter me ensinado a lição mais importante da minha vida. Nunca depender de ninguém além de mim mesma. Mas não, obrigada. Eu e o Arthur estamos bem, e você não cabe mais na nossa vida. E fechou a porta. Ele tentou insistir, mandou mensagens, ligou. Apareceu mais vezes, até que ela entrou com medida protetiva. Ele parou. Continua pagando a pensão. 1.200 por mês. Mas nunca mais tentou ver Arthur. O menino sofreu no começo. Perguntava pelo pai. Chorava. Mas com terapia, com amor, com verdade, ele entendeu. Pai não é só biologia. Pai é presença. E presença dele não tinha. Chego na casa de Bruna às 7 em ponto. Toco a campainha. Arthur abre a porta, já de pijama. Tradição que eu ensinei, de ficar confortável no Natal. Vó! Ele pula nos meus braços. Já está pesado, mas ainda cabe. Ainda é meu netinho. Oi, meu amor. Feliz Natal. Feliz Natal, vó. Vem ver. A mamãe fez árvore de garrafa PET. A gente decorou junto. Entro. A árvore está no canto da sala. Feita de garrafas verdes empilhadas, decoradas com pisca-pisca simples e enfeites de papel colorido que Arthur fez na escola. É a árvore mais bonita que eu já vi. Bruna sai da cozinha limpando as mãos no avental. Oi, mãe! Chegou na hora certa. Já ia colocar a ceia na mesa. Abraço ela, forte, demorado. Está tudo lindo, filha. Mentirosa, ela ri. Mas obrigada. A ceia é simples. Arroz, farofa, chester pequeno, salada de maionese. Nada de exageros, nada de desperdício, mas tem gosto de família, de verdade, de recomeço. Comemos rindo, conversando. Arthur conta sobre a escola, sobre o projeto de ciências que ganhou menção honrosa, sobre o amigo novo que também gosta de estrelas. Depois da ceia, hora dos presentes. Arthur corre até o quarto e volta com um embrulho desajeitado, papel de presente amassado, fita torta. Vó, isso é para você. Abro com cuidado. É um porta-retrato artesanal, feito com palitos de picolé pintados. E dentro, uma foto. Eu, Bruna e Arthur no parque, 2 meses atrás. Sorrindo. Eu mesmo fiz o porta-retrato. Gostou? Amei, meu amor. É o presente mais lindo do mundo. E não estou mentindo. Bruna pega um embrulho pequeno, entrega para mim, nervosa. Mãe, eu sei que não é grande coisa. Abro. É um álbum, feito à mão. Cada página decorada com colagens, desenhos, fotos antigas. Na primeira página está escrito: para a mulher que me ensinou a cair e levantar. Folheio devagar. Tem fotos minhas com Bruna bebê, fotos da formatura dela, fotos do Arthur nascendo. E entre as fotos, cartas escritas à mão, pedidos de desculpas, agradecimentos, memórias, promessas. Chego na última página. Está uma foto do telescópio consertado, com Arthur olhando através dele, e embaixo, escrito com a letra dela: obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu merecia. Te amo, mãe. Hoje, sempre, para sempre. Fecho o álbum. Limpo as lágrimas. É perfeito, filha. Obrigada. Ela limpa as próprias lágrimas. Mãe, eu sei que esse ano foi difícil, que eu fiz você sofrer demais, mas eu quero que você saiba que valeu a pena. Você me ensinou dignidade, me ensinou respeito,
Me ensinou que amor de verdade não é sobre permissividade, é sobre limites. E eu vou passar isso para o Arthur. Levanto, abraço ela e sussurro no ouvido dela. Eu sempre soube que você estava aí dentro. Só precisava te ajudar a se encontrar de novo. Saio de lá quase meia-noite. Arthur já dormiu. Bruna me acompanha até o carro. Mãe, muito obrigada por ter vindo, por ter dado mais uma chance. Filha, eu sempre vou dar chances, mas nunca mais vou me anular. Existe diferença. E eu precisava que você entendesse isso. Eu entendi. Ela sorri. E sabe de uma coisa? Eu sou mais feliz agora do que era antes, mesmo com menos dinheiro, menos luxo, porque agora eu durmo tranquila, sabendo que tudo que eu tenho é meu, conquistado por mim. É disso que eu estou falando. Não é sobre o dinheiro, nunca foi. Era sobre dignidade. Ela me abraça mais uma vez. Feliz Natal, mãe, dirigindo com cuidado. Feliz Natal, filha. Te amo. Também te amo. Dirijo de volta para casa com o coração cheio, não de dor, não de mágoa, mas de paz. Porque aprendi algo nesse ano. Amor que não respeita. Não é amor, é dependência, é manipulação, é medo. E eu não tenho mais medo. Chego em casa, subo devagar, abro a porta, coloco o porta-retrato que Arthur fez na estante, ao lado da foto de Augusto. Olho para ele, para o sorriso congelado no tempo. Consegui, amor. Ela voltou, nossa menina voltou, e sei que, lá de onde ele está sorrindo também. Sabe, existe uma frase que carrego comigo agora. Amar não é carregar, é caminhar junto, e às vezes, para caminhar junto, é preciso parar de carregar. Eu parei de carregar Bruna, e sabe o que aconteceu? Ela aprendeu a andar, e hoje caminhamos juntas. Não porque ela precisa de mim, mas porque ela quer. E isso faz toda a diferença. Se você está passando por algo parecido, sendo usado, desrespeitado, tratado como banco, entenda uma coisa: você não é egoísta por se respeitar. Você não é má pessoa por colocar limites. Você não é cruel por dizer não. Você é humano e merece dignidade, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe, mesmo que isso signifique perder alguém por um tempo. Porque às vezes, perder é o único jeito de ganhar de verdade. Perdi minha filha naquela noite de Natal, mas ganhei ela de volta de um jeito que nunca imaginei possível. Com respeito, com amor verdadeiro e com dignidade. E isso, meus amigos, não tem preço. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, deixe um comentário contando de onde você está assistindo. Porque histórias assim precisam ser compartilhadas, precisam ser ouvidas, para que outras mulheres, outros pais, outras mães entendam. Você tem o direito de se respeitar. E se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias reais de superação, dignidade e recomeço. Porque a vida não acaba quando a gente cai. Ela recomeça quando a gente aprende a levantar. Um abraço carinhoso e que você nunca esqueça do seu valor. Fim.